Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio, de Itajubá, Minas Gerais. Estou falando aqui pela Escola do Conhecimento, pela Associação Teológica Cason ATEC. Hoje pretendo aqui dar início a uma série de vídeos sobre uma disciplina, uma matéria. Vamos falar sobre o tema, a fé. Vamos falar sobre a importância da fé. Então é isso que nós vamos discorrer agora aqui, tá? Com vocês. Vamos falar sobre a fé. O que é a fé? Para que serve a fé? Por que precisamos de fé? Muito interessante, né? A questão da fé. Gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia. Talvez você não tenha apostila, mas dá para acompanhar porque eu vou postar a apostila nesse estudo também. Mas pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações. Você que é estudante, gosta de aprender um pouco mais. Eu estou sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo, todos os dias. Quanto mais a gente lê, mais a gente medita, mais a gente recebe uma palavra de edificação, consolação e exortação. Então vamos lá, vamos dar início à nossa matéria. A nossa disciplina é a importância da fé. Vamos começar então. A nossa apostila, a importância da fé. A fé é a nossa condição de vida. É a nossa condição de vida. Está escrito: o justo viverá da fé. Gálatas 3:11, parte B. O justo viverá da fé. Nós que fomos justificados pelo Senhor Jesus, vivemos hoje pela fé. Nós temos um novo estilo de vida, que é viver pela fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quem é esse justo? Quem é esse justo? Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 5 de Romanos, no verso 1. Olha bem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem que é justo é aquele que foi justificado. O que foi justificado se tornou justo. Quem é que foi justificado pela fé e tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que crê no Senhor Jesus. O que crê no Senhor Jesus é justificado pela fé. Olha bem para você ver em Romanos 3:23. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados de graça pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha a importância de se estudar a fé. Um dos primeiros pontos que nós já olhamos aqui é que quem crê no Senhor Jesus
é justificado dos seus pecados. Quem crê no que Jesus fez por nós, quem crê que Jesus pagou a dívida que era impagável aos homens, essa pessoa se torna justificada. Eu não tenho como eu pagar a minha dívida do pecado. As consequências do pecado é estar destituído da glória de Deus. A consequência por se pecar, por ter nascido no pecado, eu não consigo me redimir. Nenhum homem consegue se redimir, pois a dívida do pecado, a consequência por se pecar, é estar afastado de Deus. A pessoa vai estar afastada de Deus, destituída da glória de Deus. A palavra destituir significa afastar, afastado da glória de Deus. Se você olhar também em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, quer dizer, a recompensa do pecado é a morte. Ali, morte não é morte física, é mais profundo, porque está em contrapartida com o restante do versículo. Olha para você ver, Romanos capítulo 6, verso 23. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, isto é, o presente de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a recompensa do salário do pecado é a morte. Morte significa separação de Deus, estar eternamente separado de Deus. Eu não conseguia pagar a dívida, era impagável. Mas Jesus, como diz lá a Bíblia, em Gálatas, aliás, em Colossenses capítulo 2, no verso 14, diz assim, Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Jesus, ele fez isso aqui, ó. Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida era impagável. Se você olhar no livro dos Salmos, no Salmo 49, o salmista, ele vai dizer que, olha aí para você ver, Salmo 49, verso 6: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Então, ó, a redenção da alma é caríssima. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. A redenção é caríssima. Então a redenção nossa é caríssima. E não tinha como nós pagarmos. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. Os bens materiais não podem pagar uma alma. Mas a Bíblia diz lá, em 1 Pedro, no capítulo 1 também, em 1 Pedro, no capítulo 1, lá no Novo Testamento, está escrito, acompanha comigo lá, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, sabendo
Olha aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Não foi então, não foi, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. Então nós fomos resgatados, fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós que pela misericórdia de Deus fomos justificados por Jesus, pois a salvação não é mérito nosso, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Fomos justificados no tribunal de Deus. Devemos viver agora uma nova vida. Eu vivo pela fé uma nova vida. As coisas velhas se passaram. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascemos de novo para viver uma nova vida. Tudo isso pela fé. Tudo isso pela fé. Então, o que foi justificado, o justo, não por mérito meu, não. Jesus me justificou. Está entendendo? Eu sou justo diante de Deus com relação aos meus pecados, a minha dívida. Por quê? Porque Jesus me justificou. Jesus pagou a minha conta, pagou a minha dívida. Ele me remiu. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o sangue dele derramado na cruz por nós. O inocente, Jesus pagou a dívida de Adão. Mas eu tenho que crer, os descendentes de Adão devem crer no sacrifício de Cristo por nós. Ele morreu por nós e eu devo acreditar que ele pagou a dívida minha. O inocente pagou por Adão, pagou por aqueles que são descendentes de Adão, que nasceram em pecado. Então você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o proprietário da tua vida, Ele comprou você, a sua vida é dele. Então você está salvo. Você está entendendo? Então, em Romanos capítulo 10, verso 8, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, quer dizer, o dono da tua vida, e no teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Você foi justificado por Ele. Tá ok? Então, o justo viverá pela fé. Então agora a minha vida, a vida daquele que entregou a vida para Cristo, a vida daquele que nasceu de novo, que se considera uma nova criatura, tudo pela fé. É um ato de fé. O justo vive pela fé. Ok? Vamos lá. Sem ela, seremos como um barco à deriva, isto é, sem a fé. Em 1 Timóteo 1,19, lemos assim, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então temos que conservar a fé e a boa consciência. O que é fé? Definição bíblica. Fé no grego, vem do grego pistes. A fé vem da palavra grega pistes e significa convicção baseada no que ouvimos. A fé é uma convicção, uma certeza. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11. Se nós olharmos aqui em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra versão diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firmamento, é um fundamento firme, é algo sólido, é uma certeza das coisas que se esperam e a prova
coisas que não se veem. A fé é uma convicção segura de que a coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o possamos ver diante de nós. A fé dá essência, substância à esperança. Então, a fé, ela é uma convicção segura. É uma convicção segura de que a coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o possamos ver diante de nós. A fé dá essência, substância à esperança. 1 Coríntios 2,14. O fundamento da fé não está baseado em sentimentos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, se nós olharmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, você vai ver que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Olha para você ver. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Repetindo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Vê que coisa interessante. O homem natural, quer dizer, o homem que ainda não entregou a sua vida para Cristo, o homem que não se converteu, é um homem que fica na dúvida, é um homem que não entende as coisas espirituais, é um homem que questiona tudo, que só acredita naquilo que vê. É tipo um Tomé, tipo o discípulo Tomé, que só acredita se ver, se tocar. O homem natural é o homem que ainda não converteu, não nasceu de novo. Está entendendo? Então, meus queridos, você que me ouve, mas o homem que é espiritual, o homem que nasceu de novo, nasceu do Espírito, nasceu de Deus, recebeu a palavra e creu na palavra, que creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador na vida dele, que é uma nova criatura, ele é um homem espiritual, ele acredita que existe o mundo espiritual. Então esse homem vai entender as coisas de Deus, vai crer nas coisas de Deus, ainda que não entenda, não consiga explicar 100%. É um homem que vai viver pela fé. Ok? Então o homem natural não compreende, mas o que é espiritual entende bem as coisas de Deus. A fé é uma força espiritual que funciona com poder no mundo espiritual e físico. Olha aí para você ver, Hebreus 11, 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3, está dizendo assim, Hebreus capítulo 11, no verso 3, está escrito, vou ler o 1 também para a gente pegar o contexto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha bem, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Sabe? Pela fé, a gente acredita que o universo, o mundo foi feito daquilo que não se vê. Pela palavra de Deus, pela fé. É um ato de fé. Até hoje a ciência, ela só tem teorias muito importantes, saudáveis no bom sentido. São tentativas de explicar a criação das coisas, o surgimento das coisas, né? O Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas pela ciência, por exemplo, né? Que surgiu agora no século XX, essa teoria, dizendo que o mundo, o universo está em expansão, que houve uma grande expansão, tipo uma explosão. Não é uma explosão, na verdade, eles falavam uma grande expansão. Foi observado, né, por Edwin Hubble que as galáxias, né, os planetas estão se afastando. Então, se estão se afastando, é porque teve um momento, há um tempo atrás, que estiveram juntas. Então, houve um momento ali que teve uma grande expansão. E dali se formaram, então, o universo, os mundos, né? A Terra, o Sol, a Lua, os planetas, etc. Essa é uma teoria da ciência, mas que não pode ser provada. Tentam-se justificar uma série de coisas, mas se você for analisar, também deve-se acreditar nessa teoria pela fé. Até a ciência, nesse caso, a gente tem que acreditar pela fé, porque não pode ser provado em laboratório, não pode ser testado. Tem muitos argumentos, muitas falas e tal, mas provado não tem como. Então até a ciência, quer queira ou não, exige fé para a gente acreditar nisso. Mas eles também não explicam como que esse primeiro ponto lá atrás surgiu. Não tem como explicar. Porque a lei, uma das leis da biogênese é que vida só pode surgir a partir de uma vida. Então, se tem vida agora é porque teve vida antes. Mas o homem espiritual acredita que quem criou foi Deus. Deus, lá em Gênesis, na Bíblia, no capítulo 1, diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E então Deus vai fazendo a criação. Então, nós cremos que Deus criou as coisas, a vida estava nele. Quando ele criou o homem, por exemplo, lá no Gênesis, capítulo 1, 26, 28, capítulo 2, ele fala que Deus soprou o fôlego de vida no homem. Fez um boneco de barro e Deus soprou no homem o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. E a mulher, como que Deus fez a mulher? A partir da costela do homem. Então Deus tirou algo do homem. Então nós cremos que a vida surgiu a partir de Deus, o Criador. Aí, mas quem é Deus? Aí já é uma outra história. Aí já é uma outra história que por hora não dá para a gente explicar. Nós vamos entender isso só quando estivermos lá com Ele. A própria Bíblia fala isso também, que por hora nós entendemos em parte. Por hora nós não conseguimos entender 100%, mas quando estivermos com Ele, então saberemos como de fato as coisas são. Em Deuteronômio também 29 diz que as coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Mas nós vamos entender. Mas o homem que é espiritual, ele aceita pela fé essas coisas. Está entendendo? Então, voltando ao nosso estudo aqui, ó, Hebreus 11:3. O que é espiritual acredita que os mundos foram criados pela fé, por meio da palavra de Deus. Quando Deus disse, as coisas surgiram. Tá bom? Vamos lá. Em Marcos, capítulo 11, verso 23 e 24. Romanos, capítulo 10, verso 10. 2 Coríntios 4, 18. 2 Coríntios 5, 7. A fé recebe no momento em que a oração é feita. Quando a pessoa tem fé, né? Isso que ele quer dizer aqui, a fé, a pessoa já acredita no momento em que se faz a oração. Há uma crença no coração. A fé não é cega. Ela se concretiza à medida de nosso conhecimento e entendimento do que é eterno, a palavra de Deus. Então, em Marcos, capítulo 11, verso 23 e 24.
em Marcos. Vamos olhar lá. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Vamos ver para a gente olhar, vamos ver para a gente poder entender melhor. Marcos 11, 22. Aliás, 11, 21. Marcos 11, 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que lhe pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Então você vê que a fé é algo que está no coração, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-ei. Ele já está falando aqui, orientando que, quando Jesus passou por uma figueira e a figueira não tinha frutos, Jesus disse assim, um pouquinho antes, os versículos antes, aí Jesus disse: nunca alguém coma fruto de ti. E no outro dia aquela figueira secou desde as raízes. Aí Pedro falou para Jesus: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Aí Jesus disse então: tende fé em Deus. Porque se você disser a este monte, ali tinha um monte de verdade, Jesus se referiu ao monte mesmo. Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e você falar isso e não duvidar no seu coração, mas acreditar naquilo que você disse, aquilo vai acontecer. E tudo que você pedir em oração, acredite que você já recebeu e você terá aquilo. Então nós vemos aqui um princípio ativo da fé, quando ela já, na própria oração, quando você está orando ali, você já pode receber dentro de você uma certeza, uma convicção. Mesmo que no olho natural, aquilo ainda não está ali presente fisicamente, mas há uma certeza dentro de você. Olha bem que importância que é a fé, o mistério da fé. Você não tem a coisa na mão ainda. Esses olhos não estão vendo o seu pedido, mas você acredita dentro de você. Isto é a fé, é uma convicção, uma certeza. Tá? Em Romanos 10:10. Romanos 10:10. Romanos. Deixa eu ver aqui. Atos. Romanos 10. Versículo 10. Olha, Romanos 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos olhar um pouquinho antes. Romanos 10:8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui no caso, aqui ele está falando da salvação. Se você acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, se você confessar a Ele,
Isto é dizer que Ele é o Senhor da tua vida. Você fazer uma entrega da tua vida a Ele. Você se arrepender dos seus pecados de verdade e querer uma mudança de vida. E confessar: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Seja o proprietário da minha vida. Seja o dono da minha vida. Conduza a minha vida. A minha vida é tua, Senhor. Eu creio em Ti, que o Senhor morreu por nós e que o Senhor está vivo. Se você falar isso, se você crer do fundo do seu coração, você recebe a salvação ali. A salvação é uma certeza dentro de nós. É uma convicção interna. É com o coração que se crê para a justiça. A justiça é aceita aqui do coração. É algo aqui no seu coração, no meu coração. Ainda lá em 2 Coríntios 4:18. 2 aos Coríntios 4:18. Está escrito assim, olha para você ver. Vou ler o 16 aqui também, 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha bem então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 5:7. 5:7. Segundo aos Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Então nós devemos andar pela fé e não por vista. Então o que Paulo está dizendo? Que nós não devemos ficar atentados, surpresos, perplexos com as coisas que nós estamos vendo. Não ficar atentando nas coisas que estamos vendo, mas nas que nós não estamos vendo. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, tá vendo? O homem espiritual, ele vai acreditar nisso pela fé, que existe um outro mundo invisível, que existe coisas eternas nos aguardando, nos esperando. Então, isto aí é um ato de fé, tá? E segundo aos Coríntios 5:7, nós andamos, nós vivemos por fé e não pelo que nós estamos vendo. Então, estamos agora andando, caminhando, vivendo pela fé. E o que é fé? Fé é a certeza daquilo que se espera, daquilo que ainda nós não temos em mãos, mas nós acreditamos. É uma convicção, uma certeza interna. Ok? Dois tipos de fé. Dois tipos de fé em contraste. A fé natural e a fé sobrenatural. Os dois tipos de fé. Tem a fé natural, que tem as suas subdivisões, e a fé sobrenatural. Exemplo de fé natural, caso de Tomé. Exemplo de fé sobrenatural, caso de Abraão. Em João capítulo 20, verso 24 a 29. Exemplo de fé natural. Evangelho de João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Verso 24 em diante. João capítulo 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Está vendo aqui, ó? Vou repetir. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele quem? Tomé, disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Está vendo? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então aqui nós temos em João 20, no verso 24, um exemplo da fé natural. A fé natural, ela precisa ver para acreditar, para ter certeza. A fé natural é aquela fé que a pessoa tem que ver. No caso aqui que nós lemos o capítulo 20, verso 24, Jesus já tinha se manifestado, ele já havia sido visto por outros discípulos depois da ressurreição. Ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, mas quando ele apareceu, Tomé não estava presente. E os discípulos depois falaram com Tomé: nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. O que Tomé disse? Tomé falou: se eu não vir os cravos, se eu não tocar no lado dele, eu não creio, não acredito. E alguns dias depois estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Jesus então apareceu ali com as portas fechadas. Jesus apareceu e falou: a paz seja convosco. Shalom, a paz seja convosco. E Jesus então chamou Tomé e falou: Tomé, olha aqui, Tomé. Olha minhas mãos, olha aqui, Tomé. Olha aqui do meu lado, toca aqui. E Tomé então ali, assustado, caiu com o rosto em chão e começou a chorar. E, Deus meu, meu Deus meu. Assim, né, convicto ali, arrependido, chorando, quebrantado, coração quebrantado. E Jesus falou: porque você viu, você creu. Você só acreditou porque você viu. Mas bem-aventurados, Jesus está dizendo, felizes os que não viram e acreditam e creem. Então estou falando para você aí, eu, não vimos, mas nós cremos. Há uma certeza dentro de nós. Isto é fé. Há uma convicção dentro de nós que é verdade, que é fato. Isto é fé. A fé é uma convicção, é uma certeza. Ok? Romanos capítulo 4, do verso 16 a 21. Agora um exemplo de fé sobrenatural. Crê para ver. É o caso aqui de Abraão. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Vamos lá. Romanos 4, verso 16. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual
vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo. Aqui ele está contando, né, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é aquela que você não precisa ver para crer. Você acredita antes, você crê antes, você tem uma certeza antes. Isto é algo sobrenatural. Como que eu posso ter certeza de algo que eu não estou vendo? Então é um fenômeno sobrenatural. É isso que é a fé. A fé é uma convicção, é uma certeza. É o que aconteceu com Abraão. A princípio ele partiu, quando Deus falou com ele, no Gênesis, capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que ainda vou te mostrar. Vou fazer de ti uma grande nação. Vou abençoar você e a sua descendência. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então Abraão creu, saiu pela fé. Mas com o passar dos anos, ele começou a ter passaram-se 10 anos, 11 anos, as coisas não aconteciam. E o Senhor veio para ele e falou para ele: não temas. Não temas, o seu galardão vai ser grandíssimo, você vai ser recompensado. E Abraão falou para Deus: Senhor, mas o Senhor falou que ia me dar essa terra. O Senhor falou que eu ia herdar essa terra. Eu estou citando Gênesis capítulo 15. Como que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E o Senhor falou para ele assim: sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se você pode contá-las. Assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele acreditou, ele creu. E olha bem, por que ele acreditou numa coisa que parecia impossível aos homens? Porque a mulher dele já era avançada em idade e era estéril. E ele também é avançado em idade, e é a mulher estéril e avançada em idade. Mas ele acreditou. O que aconteceu? A mulher ficou grávida. Ficou grávida, a Sara, e deu à luz ao filho Isaac. Ela deu à luz quando ela tinha 90 anos de idade. Ok? Vamos lá, vamos continuar lá. Ainda estamos na apostila, página 1. A fé é um novo estilo de vida. Romanos 13, 11. Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. Somos justificados pela fé, nós vivemos pela fé. Então a fé é Romanos 13, verso 11. Romanos 13, versículo 11 aqui, vamos ler. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz aqui, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está vendo? A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo está dizendo aqui em Romanos 13:11, para os irmãos, em Roma, lá na época, que a salvação está mais perto deles agora, no momento lá que ele escreveu a carta, do que quando eles aceitaram a fé. Quando é que eu aceito a fé? Quando eu entreguei a minha vida para Cristo. Quando eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu acreditei que eu estou salvo, eu creio que eu estou salvo. Então, nesse momento, eu tenho agora um novo estilo de vida. É a fé. Eu vou andar pela fé. Aí vai cair lá no início da nossa aula de hoje. O justo viverá pela fé. Então eu e você agora vamos viver pela fé, andar pela fé. Então nós aceitamos a fé. Então quando é que você aceita a fé? Quando você se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida para Cristo. Você está aceitando agora uma nova maneira de viver. Você vai andar pela fé, vai crer pela fé, vai viver pela fé, vai falar pela fé, vai fazer as coisas pela fé, porque o seu estilo de vida agora, você não vai ficar pautado exatamente nas coisas que você está vendo. Você está vendo, mas você está crendo em algo mais, em algo eterno, porque as coisas daqui são passageiras, são temporais. E as que nós não estivermos vendo, não estamos vendo, são eternas. Então nós vivemos pela fé, aceitamos a fé, fomos justificados pela fé. Nós cremos, confessamos a Jesus pela fé. Olha mais, o que mais aí que nós podemos observar? Andamos pela fé. Nós já lemos esse versículo. É através da nossa fé que vencemos o mundo. É pela fé que somos curados. Somos salvos pela graça por meio da fé. Então, como é que nós vencemos o mundo? 1 João capítulo 5. Lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 4. Olha aí 1 João 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, vencemos o mundo pela fé. Somos curados pela fé. Voltando aí, em Tiago, capítulo 5, verso 14 e 15. Verso 14, Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então somos curados pela fé. Somos salvos pela fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Você observa que a vida do crente, a vida de quem entregou a vida para Cristo, ela é pela fé. Pela fé, nós somos justificados. Romanos 5:1.
Pela fé, aceitamos um novo modelo de vida, Romanos 13:11, um novo estilo de vida. Pela fé, vencemos o mundo, 1 João, capítulo 5, verso 4. É pela fé que eu venço as tentações, as minhas fraquezas, as contrariedades, as dificuldades. Eu vou crer que Deus está comigo, que eu sou vencedor pela fé. Pela fé que somos curados. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14, 5,15. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então a oração da fé salva o doente. Está entendendo? É pela fé. É pela fé que nós vivemos, pela fé que nós caminhamos, pela fé que somos justificados. Pela fé que somos salvos. Pela fé que temos acesso a Cristo. Pela fé que Cristo habita em nossos corações. Então, temos acesso a Cristo pela fé. Somos salvos pela fé. Acesso a Cristo, Efésios 3:12. Efésios capítulo 3, versículo 12. Vamos ver o 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. No qual temos ousadia e acesso com confiança. Temos acesso em quem? Em Cristo, pela fé. Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então nós temos aqui, Cristo habita pela fé nos nossos corações. Nós temos acesso a Cristo pela fé. Nós somos salvos. Olha aqui para você ver, salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, é um dom de Deus. Fala bem, pela fé nós somos salvos. Pela fé nós somos salvos. Pela fé nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Pela fé, Cristo habita em nossos corações. Quando Ele enviou o Espírito Santo para nós, pela fé nós cremos nele. Tá? Lá no Evangelho de João está escrito. No Evangelho de João, no capítulo 14, olha para você ver. Evangelho de João 14, verso 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que interessante. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele, nessa pessoa que ama Jesus. Jesus vai fazer nele morada. Quem é que vai morar? É o Pai, o Filho. Mas como que vai morar? Como que vai morar? Olha bem, por meio do Espírito Santo. Olha para você ver em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16.
1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Aquele que ama o Senhor, aquele que ama Jesus, o Pai o amará. E Jesus disse que Ele, o Pai, vem e faz morada em nós. E Paulo está dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Espírito Santo habita em mim, habita em você que creu. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós pela fé. É um ato de fé. Deus habita em nós pela fé. Quando os discípulos, quando Jesus ressuscitou, Jesus assoprou sobre os discípulos. No Evangelho de João, capítulo 20, Jesus disse, recebei o Espírito Santo, e assoprou sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 7, verso 37 e 38, Jesus não tinha morrido ainda. Jesus então disse lá, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. E 38. Olha o que está escrito. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, olha bem, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Aí quando você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 15, Jesus também diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo? Então nós recebemos o Jesus em nosso coração. Ele habita em nós pela fé. É um ato de fé. Quando a gente crê nele, nós recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele habita em nós pela fé. Somos salvos pela fé, justificados pela fé, andamos pela fé, vivemos pela fé, vencemos o mundo pela fé, somos curados pela fé. A fé é um escudo para a proteção da alma. Efésios 6,16. Somos guardados pela fé, 1 Pedro 1,5. As promessas de Deus são recebidas pela paciência e fé. E sem mais necessidade de dizer outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então olha bem, a fé é um escudo para a proteção da alma. 1 Pedro 1,5. Somos guardados pela fé. Vamos lá para você ver, Efésios 6,16. Efésios 6,16.
Efésios capítulo 6, verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé é uma proteção no qual a gente pode repreender todo o mal e apagar os pensamentos malignos, os dardos inflamados do maligno. Ainda podemos olhar em 1 Pedro 1,5. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. Olha aí para você ver. 1 Pedro 1,5. Eu vou ler o verso 3 também, para a gente pegar um contexto. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então nós somos, mediante a fé, somos guardados mediante a fé. Hebreus 6, 12, 15. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 12. Hebreus capítulo 6, verso 12 e 15. Está escrito: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. 15. E muito mais manifesta ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. Vamos ver aqui. Hebreus 6, Hebreus capítulo 10. Vamos mudar lá, Hebreus 10, verso Hebreus capítulo 10, verso 36 e 37. Hebreus 10. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós temos aqui, as promessas de Deus são recebidas. Deixa eu mudar aqui que ficou melhor. Capítulo 10, do verso 35 até do verso 35 ao 39. 35 ao 39. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então nós só podemos agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Só podemos agradar a Deus pela fé. Olha aqui, ó. Ora, sem fé
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você observa a importância da fé, quantas coisas estão ligadas à fé. Eu me aproximo de Deus pela fé. Eu dobro meu joelho, eu oro. Não estou vendo Ele assim, mas eu creio que Ele existe. Só assim que eu posso agradá-lo, é pela fé. A fé é um estilo de vida, um novo estilo de vida, um meio de vida do justo. O justo foi justificado por Cristo, vive pela fé, é curado pela fé, é salvo pela fé, anda pela fé. O justo caminha pela fé, crê nas promessas pela fé. Precisamos de paciência para herdar as promessas, ter confiança em Deus, tudo pela fé. Acreditar que o mundo foi criado, o universo foi criado pela palavra de Deus, tudo pela fé. Acreditar na vida eterna pela fé, na salvação pela fé. Olha a importância da fé. A vida de fé é um mandamento. A vida de fé é um mandamento. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Romanos 5:1. O justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus. Nós falamos agora há pouco. Hebreus 10:38 e 39. Deus não está sugerindo que vivamos pela fé. Ele manda seus justos, seus filhos que vivam pela fé. Qualquer coisa que não seja uma vida de fé, o resultado é o pecado. Olha para você ver no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, no capítulo 1 do Abacuque faz perguntas para Deus. O profeta está passando por um momento difícil, porque Israel, os judeus estão passando por dificuldades, por corrupção, por pecado e muita violência, injustiças. E Abacuque fala com Deus: Senhor, até quando? Até quando? O Senhor vai tolerar a injustiça, a violência? E Deus então fala para Abacuque que Deus vai trazer uma nação do norte, no caso Babilônia, para poder disciplinar o povo. Deus está querendo mostrar para Abacuque que Deus está fazendo, Deus está no controle, Deus não está alheio, que a história tem alguém assentado no trono cuidando, mesmo que nós não entendamos. Deus está falando para Abacuque, para ele acreditar. Aí Abacuque então, quando começa a conversar no capítulo 1 com Deus, no capítulo 2 Abacuque fala que vai ficar na torre de vigia, em oração, esperando. E Deus fala com ele então, Abacuque capítulo 2, que o justo deve viver pela fé. Olha para você ver lá, Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. No verso 4. Abacuque 2, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então Deus está falando para Abacuque: Abacuque, você vai ter que acreditar e viver pela fé. Quem que é o justo? É aquele que foi justificado pelo Senhor, né? Foi justificado por Jesus. Romanos 1,17, olha lá, para você ver também. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque nele, vamos olhar aqui em cima, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego.
pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quem é o justo? Repetindo, o justo é aquele que foi justificado por Cristo. Aquele que foi, Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados pela fé. Então a nossa vida é uma vida de fé. Você sabe da conversão, por exemplo, de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que viveu, né, no século XV, século XVI, que era um monge, um padre, né? Padre católico, no caso. Ele estava ali sempre fazendo penitência. Ele tinha uma luta interior muito grande. Ele não parecia que ele não entendia a questão da salvação. Ele não tinha convicção da sua salvação. E ele conversava com seus superiores falavam para ele fazer penitência daqui e dali. Ele sempre fazia. Subiu a escadaria, foi para Roma, fez várias penitências. E mesmo assim ele não se sentia confortável com relação à salvação. E foi lendo a palavra, foi lendo a Bíblia, Romanos capítulo 1. Foi lendo que ele entendeu que a salvação não é por obras que uma pessoa faz, mas pela fé. Que a pessoa é justificada pela fé naquilo que Cristo fez. Seus olhos foram abertos. Santo Agostinho também, os olhos dele foram abertos pela fé na palavra. Então Martinho Lutero se converteu, creu que a salvação é pela fé. E a partir dali então, né, ele protestou contra a venda de indulgências, pelas penitências que eram feitas para se alcançar a salvação, e teve o confronto então com os líderes do catolicismo na época. Então ele foi, né, excomungado da igreja. A igreja não o aceitou, e a partir dali então, um pouco mais para frente, né, muitos aderiram a Lutero. Surgiu então o luteranismo, depois surgiu ali os protestantes, e de onde então surgiram então a separação. Muitos estavam no catolicismo, entenderam assim também que a salvação é pela fé e não por obras. As obras a gente faz porque a gente é salvo, não para ser salvo. Todo cristão deve praticar boas obras, mas não são as boas obras que salvam. Se você olhar lá em Atos, no capítulo 10, por exemplo, Cornélio era um homem que fazia boas obras, era um homem que fazia orações, dava esmola. Mas lá em Atos, capítulo 10, o anjo apareceu para ele e falou para ele ir até Jope e trazer Simão Pedro, que Pedro tinha algumas palavras para dizer para ele. E quando Pedro vem então falar com Cornélio, depois de alguns dias, Pedro entende também que a salvação chegou até os gentios, até Cornélio. Cornélio recebe a salvação. Como que Cornélio recebeu a salvação? Como que Cornélio recebeu o Espírito Santo? Pela fé na pregação que Pedro trouxe para ele. E o que foi que Pedro pregou? Pedro pregou que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 10. Um homem que era justo, que era muito bom, que praticava boas obras e não tinha salvação. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus ainda. Não conhecia Jesus ainda. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, gente. Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é o nosso Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por meio de Cristo. Ele é o nosso mediador, o nosso Salvador. Então a salvação é pela fé em Cristo, não é por boas obras. Razões porque a fé em Deus é requerida. Ela é necessária para a salvação. A primeira razão porque a fé em Deus é importante é que sem ela não pode ser salvo.
Mateus 16:16, Efésios 2:8, Lucas 8:12. Você não pode agradar a Deus sem fé. A segunda razão é que você não pode agradar a Deus sem ela, sem a fé. É pela fé que nós chegamos a Deus. Então, algumas razões pelas quais é necessário a fé, porque é pela fé que a gente recebe a salvação. Eu creio em Jesus pela fé. É pela fé que eu agrado a Deus. Hebreus 11:6. Doutrina fundamental é fé em Deus. Marcos 11:22. Fé em Deus se refere à sua atitude para com Deus. Alguns odeiam a Deus e se rebelam contra Ele. Outros o temem. A sua atitude deve ser uma atitude de fé em Deus. Tanto a fé quanto o arrependimento são necessários para a genuína conversão. O ministério de Paulo para os não salvos era, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Voltar-se para Deus sem abandonar o pecado não é verdadeiro arrependimento. Ananias, capítulo 5, Atos 5, Ananias e Safira. Tentar abandonar o pecado sem voltar para Deus em fé termina em queda. Caso de Judas Iscariotes. Então olha bem para você ver Paulo dizendo aí, né, que testificando a todos que tem que ter um arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os dois andam de mãos dadas, o arrependimento e a fé. O arrependimento tem que ser verdadeiro, mas tem que ser seguido da fé em Deus. Nós podemos observar lá, depois você lê com calma a história de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Eles se aproximaram de Deus, mas, quer dizer, estavam na igreja, mentiram, quer dizer, querendo aproximar-se de Deus, mas sem o arrependimento. Então não tem como. Aproximar-se de Deus no pecado, não tem jeito. Não pode, a gente tem que... Um homem não consegue se aproximar de Deus no pecado. Se ele forçar a barra, ele morre. Porque o pecado, Deus não tem comunhão com o pecado. O que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5? Eles querem se aproximar das coisas de Deus, aproximar de Deus, mas no pecado. Aí não dá certo. Tem que se arrepender primeiro. Não adianta eu falar, eu vou me aproximar de Deus pela fé, mas eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Senão não funciona. Foi o caso de Ananias e Safira. É o caso de Nadab e Abiú também, lá no Antigo Testamento. Os dois filhos do sacerdote que entraram na presença de Deus, mas no pecado, morreram os dois. Então, para eu me aproximar de Deus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. É o primeiro passo. E ter fé em Cristo. Porque mediante Jesus eu tenho acesso a Deus Pai. Jesus é o mediador. Está entendendo? Então, Ananias e Safira morreram. Não pode, não tem como. Aproximar-se de Deus no pecado. Não dá, tem que arrepender. Então, eu falar que eu tenho fé em Deus, mas no pecado, ficou complicado. Agora, o caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes quis arrepender, simulou um arrependimento, mas o arrependimento dele não foi verdadeiro. Por quê? Porque faltou a fé. Faltou ele ir para Cristo. Então, quando ele recebeu as 30 moedas lá, ele traiu Jesus, depois ele ficou arrependido. Mas o arrependimento dele não foi verdadeiro. Faltou completar o arrependimento, porque o arrependimento ele é verdadeiro, ele é uma mudança de mente. E ele é abraçado com a fé também, andam os dois juntos. Quando Judas jogou as 30 moedas fora, e arrependido, aquela coisa toda, mas ele foi lá e se matou. Então o arrependimento dele faltou ser seguido pela fé em Deus. Quer dizer, quando eu arrependo dos meus pecados, eu não posso ficar arrependido e não tomar uma postura, uma atitude. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados pela fé e também tomar uma atitude de fé para me aproximar de Deus. Então anda de mãos dadas o arrependimento e a fé. Não posso fazer um sem o outro e vice-versa. Entendeu?
Fé e esperança. Fé e esperança. Fé. Fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possa ver diante de nós. A fé dá segurança de que as coisas prometidas no futuro são verdadeiras e que as coisas invisíveis são reais. Esperança. A fé é diferente da esperança. A esperança é um desejo ou atitude de expectativa concernente às coisas no futuro. Fé é crer em alguma coisa que você não pode ver, mas tem certeza de que já possui. A esperança está na mente, a fé está no coração. Neste versículo, a fé é associada com a região do coração, como uma couraça. Esperança é um capacete associado com a cabeça. 1 Tessalonicenses 5:8. Vamos olhar lá. 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Olha lá. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então a fé, ela protege o coração. E a esperança é uma coisa que está na nossa mente. Né? Aí, ó. A esperança está na mente. A fé está no coração. Nesse versículo, a fé é associada com a região do coração, como uma couraça. Esperança é o capacete associado com a cabeça. A esperança relaciona-se com o não visto e sempre se refere ao futuro. A esperança estabelece a meta para a fé. Romanos 15, 4. Romanos, capítulo 15, verso 4. Olha para você ver. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está vendo? A esperança se refere a uma coisa futura. A gente ter esperança, ter paciência, ser consolado e continuar tendo esperança. A esperança vem das Escrituras. Né? A esperança, bendita esperança. Tito 2:3, a bendita esperança. Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Tessalonicenses 4:13, Jesus voltará. A esperança. A esperança é como uma planta de uma construção. Você olha para ela e está esperando que aquilo vá acontecer. A esperança é uma atitude mental de expectativa sobre o futuro. A fé é uma condição do coração, produzindo crença em Deus. Não é suficiente aceitar o Evangelho com a mente. Essa não é a fé da Bíblia e não produz mudança de vida. A fé bíblica é crer com o coração e isso produzirá mudança em sua vida. O resultado é alguma coisa experimentada no presente, não alguma coisa esperada no futuro. A esperança também carrega em si o elemento da fé, pois muitos tinham crido que receberam algo de Deus imediatamente. De fato, receberam no coração, mas a manifestação muitas das vezes veio somente no futuro. Tiveram de esperar, porém com toda certeza. Exemplo, Abraão, Moisés, José, Gideão, etc. Essa questão da fé e a esperança, né? Os dois também andam de mãos dadas. A gente espera alguma coisa. A gente tem fé e espera. Mas a fé, tem que prestar bem atenção. A fé é algo que você já acredita, você tem no seu coração, você tem certeza. E a esperança, ela aponta para o futuro. Eu espero.
Cristo voltará, eu espero. Mas eu tenho certeza. Então são duas coisas diferentes. Esperança e fé. A esperança está relacionada com o racional, com a mente. A fé é algo do coração, uma certeza. Tá? Ainda que, em muitos casos, você também tem que esperar pela fé. Por isso que a esperança, a fé e a esperança estão juntas. Mas é interessante você conseguir, para efeito de estudo, você vê que a fé é uma certeza. Você tem ela. Porque tem pessoas no mundo que estão esperando. Eu espero um dia as coisas melhorar, mas ela não tem certeza. Mas ela espera. Mas ela não tem certeza. Eu espero um dia que meu filho vai melhorar. Eu espero um dia que o Brasil vai melhorar. Mas ela não tem fé, ela não acredita, de verdade. Mas ela espera. Sem fé. Então a esperança, ela está apontando para o futuro. A fé é uma coisa que você crê agora, no momento. Ok? Tipos de fé. Tipos de fé. Há diferentes tipos de fé. A fé natural, a fé sobrenatural. A fé natural é uma confiança nas coisas que são comprovadamente estáveis. Por exemplo, ter fé que a cadeira na qual você está sentado suportará você. Esta fé não é uma fé em Deus. Ela é uma fé natural em certas coisas ao redor das quais você tem aprendido pela experiência que normalmente são confiáveis. Então essa é uma fé natural. A fé sobrenatural. Fé sobrenatural é a confiança e a crença no invisível, em algo além do natural. No nosso caso, estamos falando de Deus. Tá? Então temos aqui a fé natural e a fé sobrenatural. Então, por hoje vamos parar aqui no nosso vídeo, tá? A fé ela é muito importante. A fé é o carro forte nosso, é o combustível nosso. Sem fé não tem como a gente fazer nada. Mas existe aqui dois tipos de fé, a natural e a sobrenatural. A sobrenatural é aquele que crê no invisível, no que parece impossível, no que parece que não tem na mão. O homem espiritual, a mulher espiritual, crê, né, no poder de Deus, na vida eterna, na salvação, crê no além, mas crê com convicção, tem certeza. Eu tenho certeza da minha salvação, tenho certeza que Cristo está vivo, tenho certeza que o Espírito Santo está comigo, que eu não estou sozinho. Você tem essa certeza da sua salvação? Você creu de verdade no Senhor Jesus? Se arrependeu dos seus pecados? Então, se você creu, tem essa certeza, é uma fé. Agora, a esperança. Esperança é uma coisa para o futuro. Eu espero um dia estar com Cristo. Amém. Glória a Deus, maravilha. A esperança faz parte também da nossa vida. Mas nós aprendemos que tem a fé agora e a esperança é um pouco mais depois, aponta para o futuro. Existem então, os tipos de fé natural e sobrenatural e nós vivemos pela fé. E agora, no próximo vídeo, nós vamos ver também os tipos de fé. Tá? Vamos esmiuçar para a gente ver os tipos de fé que se tem. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, entendeu? Muito importante a questão da fé. Tudo hoje, vamos dizer, quase tudo é fé, né? Não tem como você viver só no que você está vendo. Eu sei que existe muita gente que só crê no que está vendo, mas mesmo esse que crê no que está vendo, acaba também vivendo um pouco pela fé, porque tem que acreditar que a casa dele está lá, que o carro está lá parado, em determinado lugar, estacionado, tem que acreditar que o dinheiro está no banco. A fé ela envolve tudo, até mesmo no campo natural, mesmo até aquele que não crê em nada, ele tem um pouquinho de fé, porque ele vai almoçar, ele crê que a comida vai fazer bem para ele. Ele vai viajar, ele senta no ônibus, ele acredita que o ônibus vai chegar até lá. Então, quer seja no natural, bem mínimo mesmo, numa porção mínima, mas a fé está envolvida em quase que todas as situações. Mas no próximo vídeo nós vamos continuar então falando sobre a fé, os desdobramentos da fé. Tá ok? Então fica aí meu abraço para vocês nesse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente volta no outro vídeo aí. Grande abraço, Deus abençoe você. Até daqui a pouco.